Trabalhar na linha de frente todos os dias, convivendo com o medo de ser contaminado, causa muita tensão nos profissionais da saúde. Porém, os cuidados com os pacientes precisam ser realizados mesmo em meio ao perigo. Os profissionais que foram contaminados pela Covid-19 falam como era a tensão antes da contaminação. Muito angustiante, a gente tinha bastante medo. O medo de pegar, o medo de levar para casa, principalmente eu, que tenho meus dois pais que são idosos, tenho meu filho, uma criança, e o medo era constante aqui. A gente fica com medo de abraçar, a gente fica com medo de chegar perto dos próprios colegas de trabalho. A gente ficou como uma população também, porque esse vírus foi uma novidade para todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente não sabia como lidar com ele, como lutar, a gente não sabia se pegava pelo ar, pelo contato, tudo que a gente também sabia, a gente também estava sabendo pelos meios de comunicação e pelas ONGs. Então, foi bastante angustiante até eu pegar o Covid-19. Ainda não somos infectados, infelizmente, por esse vírus, a gente tem uma outra visão sobre ele. E o medo é muito grande, mas após ser infectado, você consegue relaxar um pouco, mas porém ainda fica o medo, né? Pois sabemos que quando você é infectado, você não é só você pode trazer danos a todo um contexto, como filho, esposa, irmãos, e não tem como não ter medo, né? Sabemos que precisamos ter muito cuidado. Há uma forma muito sutil desse vírus chegar até a gente, principalmente a gente que somos da frente, né, do combate, você técnico de enfermagem, então assim, tem que se precaver e ter muito cuidado. A princípio a gente não conhece o vírus, né, e aí você fica um pouco relapso nas coisas. Quando você passa a ter o problema, você tem uma outra situação, certo? Então antes eu não tinha tanto medo, eu achava uma coisa de costume com o que eu já tinha na rotina, eu achava uma coisa que eu só tinha que me prevenir, mas não achava que esse inimigo invisível era tão perigoso. Cerca de 18 pessoas que trabalham aqui no SAMU contraíram o coronavírus. Dr. Hélio César morreu no início da pandemia. Para esses profissionais voltarem à rotina de trabalho é um desafio, mas a missão de salvar vidas fala mais alto. Não tem como não ter medo não. Por mais que você tenha sido detectado positivo, mas o medo ele persiste em ainda tomar conta de você. É como eu acabei de falar, pela doença de ser tão sutil e de ser transmissível de tão fácil maneira, que você precisa realmente ter os cuidados necessários. Mesmo sendo em linha de frente, mas é necessário que temos os cuidados devidos com esse vírus. É como você acordar, certo? Você estava dormindo, acorda e você acorda para a realidade. E essa realidade é totalmente diferente. Você tem medo de tudo, de todos, e você desconfia até de uma pessoa que caiu na calçada. Você acha que aquela pessoa tem Covid. Então você vai sempre muito paramentado e com cuidado extremamente. Porque quando você tem um círculo de amigos, de familiares, você passa a ter um cuidado diferenciado com você, que é para que você consiga voltar para essas pessoas com mais segurança e não leve para essas pessoas a dificuldade do vírus ou a contaminação do vírus. Entre os que fazem parte da equipe do SAMU que trataram da Covid-19, Andréia foi o caso mais grave, mas ela venceu a doença e hoje, mesmo debaixo de muita tensão, voltou ao trabalho para, junto com os demais colegas, exercerem a missão que foram designados. No início de tudo, eu fui um dos primeiros casos em consequência de gravidade. E graças a Deus eu estou aqui contando a história, né? Venci o vírus, uma experiência terrível, eram sintomas e sinais que eu não sei tanto explicar, muitas dores no corpo, parte muscular, né? A situação em que a gente fica praticamente sozinha, em isolamento, sem ter ajuda de ninguém, é só você, Deus ali, os profissionais da área da saúde, que eles entravam de forma muito rápida, porque também eles tinham medo de adquirir o vírus, mas eles estavam ali com a gente. A equipe tem ambulâncias específicas para atenderem as ocorrências de suspeita de contaminação do novo coronavírus. Ao voltarem para a central, elas passam por um processo de desinfecção e só voltam a serem utilizadas após 30 minutos. Depois disso, esses guerreiros voltam ao campo de batalha, porque sabem que maior do que o medo e a tensão é a vida humana. Eles conhecem de perto o sofrimento e o que mais desejam nesse momento
era mais consciência de todos, pois o momento em que estamos vivendo não é brincadeira. Para mim foi gratificante, nem acreditei que eu estava voltando. E aí eu tive outra felicidade essa semana que passou-se, porque a minha tomografia de controle, eu achava que a lesão vinha diminuída, mas Deus, mais uma vez, com a sua infinita misericórdia, me deu essa outra oportunidade de vida, o resultado veio, que a extensão da lesão foi completamente minimizada. Não tenho mais nenhuma lesão, eu achava que vinha diminuída, eu pedi, Deus, me ajude. Mostre seu poder, fazer com que diminua essa lesão, mas ele não só diminuiu, ele praticamente zerou, eliminou. Então eu posso só pedir, agradecer a Deus, agradecer a todos que rezaram por mim. Mas o que eu tenho a dizer para diante de tudo isso, que a população tenha cuidado. Então, por mim e por você e por todos, fiquem em casa.